Senhoras e senhores jornalistas, é obrigação do Governo comunicar as políticas públicas. Tem de a fazer quantas vezes forem necessárias. Não se trata de marketing político, mas do dever de transparência a que o Governo está vinculado. Marketing político e um ato de fingimento foi, seguramente, a última intervenção do líder do PAICV. Quem verdadeiramente deve pedir desculpas à nação é o PAICV, que afirmou publicamente, pela voz do seu líder parlamentar, que perpetuou, sem ter havido um golpe, um contragolpe ao Parlamento. Tudo para proteger um camarada com a imunidade que os órgãos externos dão direito. Pelo que queremos aproveitar esta oportunidade para perguntar ao líder do PAICV para quando o pedido de desculpas, não ao MPD, mas sim a Cabo Verde. As políticas públicas e os orçamentos do Estado têm sido fortemente condicionados desde 2017 pelas crises, colocando a prioridade em mitigar os efeitos da seca e aumentar a resiliência do setor agrário. Segurança e proteção sanitária, proteção das empresas, do emprego e do rendimento para fazer face aos impactos do Covid-19. Medidas de estabilização dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares de primeira necessidade para suportar a inflação provocada pela guerra na Ucrânia. É neste contexto difícil e com grau elevado de imprevisibilidade que o Orçamento de Estado para 2023 aumenta o salário mínimo de 13 mil escudos para 14 mil escudos. Atualiza salários da administração pública e dos pensionistas do INPS entre 1% a 3,5%, sendo os salários mais baixos são aqueles que têm maior aumento. Regulariza o processo de evolução na carreira de funcionários de diversos serviços. Beneficia mais 3 mil novos pensionistas do regime não contributivo. Passa a ser um total de 25.680 idosos, representando uma despesa anual de 1,8 milhões de contos. Convém também recordar que antes da pandemia já tinha havido atualização salarial e das pensões em 2,2 pontos percentuais, superior à inflação acumulada neste período. Aumento do salário mínimo nacional de 11 para 13 mil escudos. Aumento do valor da pensão social de 5 para 6 mil escudos. Duplicação da pensão dos idosos da diáspora e regularização da dependências relativas aos estatutos dos funcionários públicos, às requalificações, promoções, progressões e subsídios que implicaram centenas de contos. O Orçamento de Estado para 2023 dá continuidade às medidas de políticas de inclusão e coesão social e as reforça com a criação do Fundo Mais, com a participação nas receitas da taxa de turismo, visando a eliminação da extrema pobreza. Trata-se de um combate nobre que deve contar também com o esforço de todos os cabo-verdianos que estejam em condições de o fazer. É uma questão de responsabilidade e de solidariedade. O Orçamento de Estado para 2023 investe 3,8 milhões de contos em rendimento social de inclusão, cuidados a crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, igualdade e equidade de género, subsidiação do ensino pré-escolar, isenção do pagamento de inscrições e propinas no ensino básico, ensino secundário e ensino superior para pessoas com deficiência, ação social escolar, redução da taxa do IVA sobre a água e eletricidade de 15% para 8%, tarifa social com descontos de 30% para a água e 50% para a eletricidade, acesso à rede de água e de esgotos e a instalações sanitárias a famílias mais pobres e vulneráveis, isenção da taxa moderadora de saúde e subsidiação para aquisição de habitação própria. Para o PAICV, nada disso é relevante. O que interessa ao PAICV é dizer mal de Cabo Verde. O que interessa é repetir a ladainha do governo gordo, quando o governo deve ser avaliado pelos seus resultados. Este governo
tem apresentado resultados reconhecidos em Cabo Verde e fora do país. Milhões de contos fora do país. O governo não podia aceitar as propostas do PICV porque o custo total estimado dessas propostas está avaliado em cerca de 10 milhões de contos, o que simplesmente triplica o déficit orçamental e colocava Cabo Verde numa situação de insustentabilidade financeira e orçamental. O PAICV não apresentou nenhuma proposta quando foi convidado pelo governo para a fazer nos termos da lei. Nem a fez na comissão especializada. Levou-as para a plenária apenas para ter direito à declaração de voto, fingindo que tinha propostas quando nem as soube quantificar, o que é, a todos os níveis, inqualificável e vergonhoso para um partido do arco do poder. Aceitar estas propostas seria simplesmente um ato de irresponsabilidade. Não contem com o MPD para estas investidas. Obrigado, Sr. Jornalista.